E tá todo mundo me ouvindo bem? Acho que sim, né? Qualquer coisa fala no chat. Todo mundo conseguiu ter acesso às notas da atividade avaliativa de vocês? Estão me ouvindo? Vocês conseguiram ter acesso à nota da atividade avaliativa de vocês? Todo mundo aqui da turma? Beleza. Quem ainda não viu a atividade, quanto tirou na atividade avaliativa, eu coloquei tanto no Classroom, e aí devolvi para vocês a nota, quanto também pelo e-mail, tá? Lá naquele e-mail das respostas que vocês mandaram as perguntas. Então, eu mandei por aqueles dois locais. Bom, para nossa aula de hoje, eu planejei um assunto que eu acredito que para a maior parte não vai ser tanta novidade, mas é sempre bom que a gente faça a revisão de determinados conteúdos. Como a gente está falando de idoso, essas duas situações elas vão ser muito comuns. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente quando eu estou falando de diabetes e de hipertensão. Então, vai ser uma aula para vocês lembrarem alguns conceitos, alguns pontos de diagnóstico, enfim, né? Fazer essa revisão mais, que eu acredito que você já deve ter visto quando estuda dietoterapia e em outras disciplinas também. Tá? Mas ainda assim, é importante que a gente tenha esse feedback. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. De preferência, ativa aqui ativa o microfone para me perguntar. E quando eu for projetar, eu não consigo estar vendo pelo chat. Boa noite, Tá? Mas professor. ainda assim, boa noite. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntem que eu faço a intervenção. E aí, para quem entrou depois, estava falando se todo mundo tinha conseguido ter acesso às notas de vocês, da atividade. Quem não conseguiu, pode me procurar, mandar mensagem para mim no privado, que aí eu, se vocês não conseguirem, eu mando a nota para vocês darem terem ciência, né, do valor da atividade. Bom, então vou começar aqui a projetar. Um instante. Vocês estão conseguindo visualizar? Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai ver um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, por que a gente vai ver de novo, se vocês já tiverem visto sobre hipertensão e diabetes? Porque, como a gente está falando de nutrição em idoso, provavelmente o nosso público de atendimento vai ter alguma dessas duas doenças, ou até mesmo as duas doenças. É claro, existem outros tipos de doenças crônicas não transmissíveis, como câncer também, principalmente, mas a nível do que a gente vê mais no nosso dia a dia, eu vou focar mais para essa parte do diabetes e da hipertensão.
E aí eu queria perguntar de vocês, o que vocês me diriam do que é uma doença crônica não transmissível? Se vocês fossem me definir, vocês definiriam, fariam essa definição? Bom, a doença crônica não transmissível, elas são permanentes, ou seja, não tem um momento que você toma remédio ou ela para de fazer efeito e você está curado daquela doença. Então, é por isso que uma das características das doenças crônicas não transmissíveis é que elas sejam permanentes. A partir do momento que você desenvolve aquela doença, ela vai ficar no seu organismo até o momento que você venha a óbito. Uma outra característica delas é que elas deixam deficiências. Em que sentido? Exclusivamente no sentido físico, ou seja, uma perca de alguma parte do organismo, ou então uma situação imunológica, enfim, você tem uma dificuldade, né, do organismo funcionar da maneira correta, de um órgão, enfim, em alguma dessas situações. E então você tem essa predisposição a ter essa dificuldade no organismo. Então, isso é considerado como uma deficiência. A etiologia dela, ou seja, a causa dela, pode ser multifatorial, ou seja, não é porque hoje eu comi uma fatia de bolo que daqui 10 anos eu me tornei diabética por causa disso. Tem várias possibilidades para que eu desenvolva essas doenças. Então, eu não tenho só uma causa, é um conjunto e um aglomerado de motivos que fazem lá na frente, lá na fase adulta ou na fase idosa, que é o nosso motivo de interesse, eu desenvolvo essas doenças. Então, eu tenho um longo período de latência também, ou seja, eu vou passar um tempo, determinado tempo, sem saber muitas vezes que eu tenho um determinado tipo de doença, e isso vai ficar por muito tempo no meu organismo, percebendo até, eu tendo dificuldade até de indicar qual foi o momento de início da minha doença. Ou seja, quando a gente compara, por exemplo, levando em consideração agora que a situação do Covid, né? Então, nessas situações, o paciente, quando ele tem contato com uma outra pessoa que está contaminada, ela sabe que em aproximadamente 10 dias ela vai começar a desenvolver os sintomas daquela doença. Quando eu falo de doenças crônicas não transmissíveis, eu não tenho essa mesma orientação. Ou seja, eu não consigo saber em qual foi o dia e momento ou refeição que eu me tornei ou diabético ou hipertenso. Então, essa é uma característica, eu não tenho o meu início definido daquela minha doença. E quando eu falo de doenças crônicas, eu sempre tenho que levar em consideração que existem 4 fatores de risco. Quais são eles? O primeiro, sempre, é a alimentação. Afinal de contas, é por isso que a nossa influência nos pacientes, ela é tão importante nesse ponto. Afinal de contas, a alimentação, ela tanto auxilia no momento que o paciente ainda está se definindo, entrando em uma característica negativa para o organismo dele, mas também pelo fato de, a partir dela, eu ter uma possibilidade de desenvolver ou não determinadas doenças. Então, essa minha alimentação, se ela é mais saudável, quando eu chegar na minha fase idosa, provavelmente eu vou ter menos riscos de desenvolver determinadas doenças. Um outro fator de risco é o tabagismo, e aí quando eu falo de tabagismo, eu tenho que levar em consideração principalmente a nicotina, que está presente nesses cigarros, e que ela extremamente tem um efeito deletério sobre o nosso organismo, então ela é prejudicial. Hoje é considerado também até o narguilé, que muitas pessoas acham que só o cigarro que é prejudicial à saúde por conter nicotina,
mas o narguilé, ele também já está dentro dos fatores de risco para doenças crônicas, porque um fumo daquele, né, não sei agora, uma inalada daquela substância corresponde praticamente a uma cartela, uma caixinha de cigarro de um fumante ativo. Então, a gente tem que ter cuidado do que a gente está levando para dentro do nosso organismo. Um terceiro ponto também é o sedentarismo, e aí o sedentarismo aliado com uma alimentação ruim faz com que você fique mais predisposto a desenvolver determinadas doenças. Então, esse sedentarismo ele tem que ser levado em consideração, porque muitas pessoas acham que praticar atividade física, o único benefício é ter um corpo esteticamente mais atrativo. Mas não é. A prática de atividade física, ela é importante para eu ter um organismo saudável e tentar eliminar o que eu estou consumindo em excesso para o meu organismo. E aí, por último, a gente tem o alcoolismo. O alcoolismo, ele é prejudicial à nossa saúde, da mesma maneira que o tabagismo, e principalmente porque a maior parte das bebidas alcoólicas que as pessoas fazem uso são as cervejas. E aí a gente sabe que pela formação e fermentação da cerveja, ela usa um carboidrato, que é a cevada. Então, esse carboidrato vai fazer com que eu tenha uma possibilidade, um aumento da minha predisposição a desenvolver doenças crônicas lá na frente. Porque se eu não tenho uma alimentação que já é saudável, então eu já peco pelo fator de risco. O tabagismo já vem em outro fator de risco. E aí eu não pratico atividade física, mas todo fim de semana ou todo dia eu vou lá tomar uma cerveja. Então eu estou adicionando açúcar para dentro do meu organismo. Então eu tenho que ter bastante esse cuidado do que a gente consome. Tudo que a gente inala, bebe ou come, né, vai para o nosso organismo e de que maneira que ele vai ficar dentro desse nosso organismo. Então, pensar dessa forma. Dessa maneira, nós vamos hoje trabalhar o conceito de duas doenças, né, que é o que eu perguntei, que eu havia falado no início, que é o diabetes, e aí o nome da doença é diabetes mellitus, e a hipertensão arterial sistêmica. Então, começando pelo conceito de diabetes, estou numa atividade, uma ação de saúde, e aí vocês vão falar assim, professora, diabetes é isso. Como que vocês me definiriam essa doença? E aí? Ninguém sabe me definir o que é diabetes? Seria uma doença, assim, que altera meio que como é que eu posso falar? A reação que a insulina e a glicose têm no organismo, a interação delas. Eu acho, não sei explicar muito bem. Uhum. Não, é isso mesmo, o caminho é esse. Quando a gente fala de diabetes, muitas pessoas, popularmente, principalmente os idosos, eles vão se referenciar assim para a gente. É a doença do açúcar? Sempre vai ser um pouco voltado para isso. Porque por muito tempo, popularmente, ficou conhecido como a doença do açúcar mesmo. Então, as pessoas acham até hoje que quando eu tenho diabetes é porque eu consumi muito açúcar. E qual que era o açúcar? A sacarose, ou seja, aquele açúcar de cozinha ali, aquele açúcar branco que a gente põe no café, no suco, enfim, nas bebidas que a gente consome diariamente. Então, é muito difícil, enquanto nutricionista, quando a gente vai fazer essa recomendação, porque eles pensam que, quando a gente fala diminua a quantidade ou consumo de açúcar,
é só para diminuir a sacarose. E eles não entendem que o açúcar também é o arroz, a macaxeira, a farinha, o macarrão, o pão. Então, assim, tudo isso vira açúcar. Tenho esse conhecimento também, desse conceito para vocês. Eu vou definir o diabetes como um grupo de doenças, e aí vocês podem falar, professora, por que é grupo de doenças? Porque todo diabético, ele pode apresentar sintomas e sinais diferentes entre si. Então, por exemplo, um diabético nunca vai ser igual ao outro. Eles vão ter a doença, mas a forma pela qual essa doença vai se desenvolver no organismo dela é diferenciada. Então, ela é conhecida como um grupo de doenças, por isso que é em plural até, caracterizadas. E aí eu grifo aqui para vocês, pelas altas concentrações da glicose sanguínea. E essa alta concentração faz com que ou a minha insulina esteja defeituosa ou a ação dela não esteja acontecendo da maneira adequada. Eu sempre gosto de pôr como exemplo o fato de que o nosso organismo é um carro, né? Então a insulina ela é o carro e a glicose seria o nosso combustível, o combustível do carro. Então vamos imaginar só, aproveitando esse isolamento, a gasolina baixou, eu vou lá, vou tanquear o meu carro. Ou seja, é um paciente que fez um alto consumo alimentar. Só que eu não andei, eu não fiz nada. Eu só abasteci e voltei para minha garagem. Se amanhã eu for tentar tanquear novamente o meu carro, será que vai ter gasolina para pôr ainda? Não, não vai, porque ele já está no máximo. Então, se eu colocar mais gasolina, ele vai extravasar. E aí, para quem já teve esse problema, quando a gasolina ela entra em contato ali com a tintura do carro, enfim, ela vai danificando, porque ela vai corroendo. É a mesma coisa que acontece no nosso organismo. Então, eu consumi muito açúcar, ou seja, eu coloquei combustível, mas eu não utilizei esse combustível. Isso vai fazer com que o meu ou ele vai começar a dar uma enguiçada, enfim, ele vai ter essa dificuldade de funcionar. E aí a mesma coisa no nosso organismo. Se eu tenho muito açúcar, mas eu não tenho a insulina que vai me ajudar a gastar esse açúcar ele vai ficar ali no meu sangue. Ele não vai ser absorvido, ele não vai poder ser utilizado. Isso vai fazer com que o meu organismo fique adoecido. E aí eu trago para vocês, a título de curiosidade, quais são as nossas metas glicêmicas, ou seja, quanto que eu tenho que ter de glicemia, glicose, em determinado momento. Aqui nos idosos, e aí eles colocam aqui acima de 65 anos, porque lembrem, essas metas elas são criadas pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde está nos Estados Unidos. E para os países desenvolvidos, você não é idoso aos 60 anos, como é aqui no Brasil, e sim a partir dos 65. Então, como que é a minha glicemia pré-prandial? Ou seja, aquela glicemia que é antes de eu me alimentar. Em idosos, ela tem que estar menor que 180. Já a glicemia pós-prandial, ou seja, essa glicemia que é depois de eu me alimentar, ela tem que também estar menor que 180. Então, eu não posso ter uma alteração. E aí, é claro, para quem já fez exame de glicemia, para ver quanto estava o açúcar no sangue, geralmente ele tem que estar bem menor que 100, né? O limite ideal ali é próximo de 80, por exemplo. E para você realmente ter a certeza se você é um paciente diabético confirmado, a gente faz um exame chamado de hemoglobina glicada. Ou seja, como que é esse exame? Eu vou lá no laboratório, em jejum, eles me dão um copo praticamente desse tamanho de glicose pura. Então, é como se você tomasse um suco que só tem açúcar, praticamente. Aí você toma esse copo, é angustiante tomar,
e logo em seguida você faz a aferição do sangue. Então, eu vou tentar fazer a correlação de como que o meu organismo ele vai funcionar em situações extremas. Ou seja, ok, eu posso tomar numa festinha 1 litro de refrigerante sozinha, mas se o meu organismo está funcionando da maneira correta, espera-se que ele consiga retirar esse açúcar que eu coloquei a mais no meu organismo, naturalmente. Para uma pessoa que a insulina não está funcionando da maneira como deveria, ela vai ter mais dificuldade para tirar esse açúcar do organismo, porque ela vai estar ali, você ingeriu essa grande quantidade de glicose, por exemplo, mas o fato de você não estar funcionando bem vai fazer com que o seu organismo tenha dificuldade de eliminar esse açúcar do sangue. Então, a diferença é essa, a gente tem que ter esse cuidado, porque o nosso organismo é diferenciado. Henrique, você está aparecendo aqui para mim como online. Bom, então, levando isso em consideração, né, tendo isso em consideração, a gente vai identificar agora que se você é diabético, você não é diabético da mesma maneira que o seu coleguinha é, por exemplo. Existem vários tipos de diabetes, mas a título aqui da questão do idoso, né, que é a nossa meta de estudo, a gente só vai ver os 2 tipos de diabetes que existem. Quando a gente estuda lá em adulto, a gente sabe que são 2 tipos, além do tipo 1 e do tipo 2, existe o diabetes gestacional. Que diabetes é esse? É aquele diabetes, o diabético, né, que quando tá a diabética, na verdade, que no momento que está no período gestacional, ele tem uma dificuldade para secretar a insulina, ou seja, muito por conta da alimentação também. E isso vai fazer com que esse paciente, naquele momento gestacional, desenvolva um quadro de diabetes. É claro, a possibilidade de lá na frente ela se tornar uma pessoa efetivamente diabética também é bem maior. Mas ainda assim, é um período que você pode passar. Mas aí, como aqui a gente está falando de idoso, a gente vai falar só dos 2 tipos de diabetes que acontecem. E aí, antes disso, é interessante a gente relembrar 2 informações que, por muitas vezes, a gente acaba esquecendo. A primeira delas é que a insulina, ela é um hormônio. Então, muitas pessoas acham que pelo fato de ela estar trabalhando com a glicose, ela também é um açúcar, mas não é. A insulina é um hormônio. E é onde que essa insulina é produzida? Muita gente acha que é no fígado. Não é, tá? Lembrem, insulina é produzida no pâncreas. Mais especificamente, nas células betas, que são chamadas de ilhotas de Langerhans. Isso aí é lá a questão anatomia mesmo. Então, ela é produzida pelas essas células para uso ou armazenamento dos combustíveis corporais. Tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Muita gente acha que é fígado. Porque o pâncreas, para muitas pessoas, é considerada que nem o baço. Eles acham que não tem importância nenhuma. E aí o pessoal lembra sempre do fígado, porque o fígado está ali em associação com a digestão, por exemplo, e aí eles acham que é importante, porque a gente metaboliza droga, enfim. Não, o fígado mesmo, tipo, além no processo de digestão, o fígado ele libera, né, as secreções para ajudar a metabolizar a gordura, principalmente, que é ali ele junto com a bile, enfim. Então, por isso, mas algumas pessoas acham sim que está ligado ao fígado, mas não é. Insulina, pâncreas, sempre, tá? Esses 2 estão diretamente associados. O fígado ele entra ali em outra atuação, que é para a parte auxiliar, como órgão auxiliador do processo de digestão. Então, como eu falei, existem 2 tipos de diabetes, e aí é muito importante que a gente saiba diferenciar,
Porque quando a gente está no posto de saúde atendendo os nossos pacientes, o paciente fala assim, eu sou diabético. Aí eu já lá, vou lá enquanto aluno, anoto, beleza, o paciente é diabético. E aí eu já começo a pensar em quantidade de fibra, em quantidade de alimento integral que eu vou passar para ele. Enfim, eu não dou atenção a me lembrar que são 2 tipos de diabetes, né? Então, se são 2 tipos, são pacientes diferentes. Então, vamos relembrar qual que é a diferença desses pacientes. O diabético tipo 1, geralmente, vai desenvolver em pessoas que são mais magras, e aí, na verdade, eu entendo que isso é um erro que tem na literatura, ou seja, nos nossos livros, porque eles colocam que acomete pessoas magras. Eu já entendo que é um efeito colateral tornar a pessoa mais magra. Porque imagina, eu tenho o açúcar, mas aí na falta dele, que é aqui o caso da insulina, essa pessoa ela não vai ter combustível. Então, se a gente para de comer, o meu organismo ele tende a ter uma redução de peso. Então, é o que acontece. Porque como a insulina ela não está começando, não está conseguindo circular no organismo, ela está levando o meu combustível corporal, que é o açúcar que está ali presente. Geralmente, quem é diabético tipo 1? As crianças. Então, muitas vezes a gente vai ter caso de criança que já nasce diabética, ou então em 1 ano, 2 anos, torna-se diabética, e aí a gente nem pode argumentar, ela teve um estilo de vida ruim, porque ela não teve tempo de vida para desenvolver o estilo de vida ruim. Muitas vezes essas crianças, elas nascem ou desenvolvem diabetes porque durante a gestação a mãe foi diabética, né? Teve uma gestação, uma diabetes gestacional ou até mesmo já era diagnosticada enquanto diabética. Acomete também os jovens, em pequena quantidade os adultos. Qual que é o grande diferencial do diabetes tipo 1? São indivíduos que vão precisar tomar insulina para o resto das suas vidas. Então, quando a gente fala de diabetes tipo 1, são diabéticos insulino dependentes, ou seja, que precisam da insulina para fazer o que o organismo não está mais conseguindo fazer de maneira natural, que é pegar essa insulina, essa glicose e usar como combustível para o nosso organismo. Quando eu falo que é usar como combustível, é em que sentido? O que a gente precisa, por que a gente precisa se alimentar? Porque o nosso cérebro precisa de açúcar, o nosso estômago precisa de nutrientes para fazer digestão e jogar nutrientes para todo o nosso corpo. Para eu andar, correr, falar, até mesmo me levantar da cama, eu preciso de energia dentro do meu organismo. Se eu não tenho, ou seja, eu estou cheio de açúcar no sangue, mas esse sangue não está absorvendo para jogar para os meus tecidos. Então, eu não tenho combustível. Então, eu tenho que ter esse cuidado quando eu falo em combustível corporal. Geralmente, esse tipo de diabetes acomete bem menos pessoas. Então, se eu tenho 50 pacientes que são diabéticos, 2, 4 ali são diabéticos tipo 1. Geralmente, é um quadro menor, porque são casos bem específicos. A principal característica deles também é que ela é uma doença autoimune, ou seja, a carga genética, ela aqui é responsável por influenciar basicamente 90% o fato desse indivíduo ter desenvolvido essa doença. Aqui, os outros fatores de risco, eles não vão ser tão influenciáveis, que é a questão do tabagismo, do alcoolismo e do sedentarismo, porque eu ainda não vou ter um organismo que vai estar propenso a ter desenvolvido uma doença em tão curto período de vida. Então, a questão genética é bem maior. Eu sempre costumo falar que se eu tenho na minha família avós ou pais que são diabéticos ou hipertensos, a possibilidade de eu desenvolver essa doença lá na frente é bem maior do que se vocês não tiverem um hipertenso ou um diabético na família. Então, porque a carga genética ela é bem menor. Então, eu tenho que ter essa consciência de que a genética ela influencia para o bem e para o mal. Como outra característica principal, e eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente tem que ter quando fala de diabetes. Quais que são os principais sintomas?
O diabético tipo 1, ele apresenta o que as pessoas chamam de 3Ps. O que é o 3P? Polidipsia, que é a sede excessiva, a poliúria, que é a necessidade de ir ao banheiro, né, fazer urina frequentemente, e, em consequência, a perda de peso. Aí vocês podem me perguntar, por que são esses os sintomas? Então, vamos imaginar assim, eu sou uma pessoa que está lá consumindo, teoricamente não sou diabético, né? Estou tentando simular a relação. Eu comi uma fatia de bolo de chocolate no dia. Sozinho, uma fatia grande. Então, eu consumi muito açúcar. O que o meu organismo, como que ele vai reagir? Ele vai me dar sede, ele vai me dar a sensação de sede. Então, eu vou querer beber água, porque eu tô com muita sede, porque eu consumi muito açúcar num período muito pequeno de tempo. Pelo fato de eu beber muita água, tentando suprir essa quantidade de açúcar que eu joguei no meu organismo, eu vou lá na frente ter vontade de urinar muito rapidamente. Então, pacientes que são diabéticos tipo 1, eles vão ao banheiro da mesma forma que grávida em final de gestação, muito frequentemente, porque eles sentem sede por muito tempo, e é até importante a gente ter um controle, porque lá na frente, vocês vão ver que geralmente quem é diabético, ele também tem problema renal. E aí entra na crise, porque a gente, enquanto aluno de nutrição ou nutricionista, vai falar assim, bom, o senhor é idoso, o senhor não está bebendo líquido. Aí o idoso fala assim, mas eu sou diabético. Beleza, ele está sentindo sede. Só que ele também é um paciente renal. Aí não adianta eu dizer para esse paciente, tome 3 litros de água por dia, porque pela diabetes vai estar resolvendo, mas o fato de ele ter um problema renal, ele não vai conseguir jogar essa água para fora do organismo dele. Então, pensar assim, que não é fácil a gente atender pessoas que não são saudáveis. E quando a gente está aí na academia, ou seja, lá na academia de vocês, todo mundo estudando, a gente estuda um paciente sempre tendo uma doença só. Ou ele é diabético, ou ele é hipertenso, ou ele tem câncer, ou ele tem problema renal. Mas na vida real, a gente pega um paciente que tem tudo isso. E ainda, por exemplo, não consegue se alimentar sozinho. Então, tipo, a gente tem sempre que pensar que você tem que focar no que você consegue resolver de cada doença. Porque, às vezes, uma coisa inviabiliza a adoção de outra. Então, lembrem sempre, se eu tenho um paciente que é diabético, mas ele está lá me informando, olha, fulana, eu também tenho problema renal. Não adianta eu pensar, beleza, esse paciente vai ter constipação. Tá, mas aí eu vou dar água, o paciente não vai tomar, quer dizer, ele vai tomar, mas ele não vai conseguir excretar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou substituir o consumo da água em relação, por exemplo, não é que eu vou dizer para ele não beber água. Ele vai beber, mas eu vou fracionar a quantidade de líquido que ele vai tomar durante o dia. Ou seja, ao invés de ele pegar um copão de água e beber quando ele sentir sede, a gente coloca metas. Beba 180 ml, 100 ml, que é uma quantidade menor durante o dia. E o que eu vou fazer para suprir? Vou colocar frutas que não sejam tão doces, ou seja, vou tirar mamão, vou tirar melão, vou tirar maçã, banana principalmente, e vou ofertar outros frutos que podem trazer líquido na composição dele para dentro do meu organismo. Então, a ingestão hídrica dele, né, respondendo a pergunta, não vai ser exclusivamente no líquido de água que ele está tomando, e sim também nos alimentos que vão ter água. Até porque vamos pensar assim, qual que seria a conduta? Vou atender um paciente, ele é idoso, ele me falou que ele é diabético, mas ele também é renal, mas ele está reclamando para mim que ele sofre de constipação. Aí eu penso, meu Deus, não tem o que eu fazer, porque constipação está ligado a líquido, está ligado a fibra, enfim. Então é isso, eu vou tentar colocar essas metas. Vou distribuir que ele tome 1 litro de água, teoricamente, em porções fracionadas, 100 ml, 150, 180, dependendo, durante o dia inteiro. Vou aumentar o consumo de fibras, e aí onde é que tem fibra? Nas verduras e nas frutas. E já aproveitar que eu vou aumentar essa quantidade de fibras e escolher frutas que me trazem líquidos na sua composição.
Aí eu vou olhar lá a carga glicêmica, bonitinho, que é uma coisa que a gente ignora completamente, porque a gente pensa, e os pacientes também pensam assim, a nutricionista falou, é saudável comer fruta. Então, o paciente diabético, praticamente todos eles comem muita banana. É incrível, porque eles acham que eles estão abalando porque estão comendo fruta. Só que vamos pensar assim, será que a banana não é tão doce quando comparado, por exemplo, eu dar uma uva? A uva tem líquido e ela não é tão doce quanto a banana. Então, é fazer escolhas e mediar alimentos que vão tentar diminuir o açúcar, porque lembrar, embora, né, ao contrário que as blogueiras falam que frutose causa cirrose, a preocupação que a gente tem que ter aqui com o diabético em relação ao açúcar é porque fruta tem açúcar, ele tem a frutose. Então, a gente tem que ter entendimento que, embora ele não esteja comendo um arroz, ainda assim a fruta também está contando como quantidade de açúcar para o organismo dele. Então, eu vou fazer as escolhas, vou procurar as tabelinhas que falam de carga glicêmica. Banana sempre vai estar no topo, porque ela é muito doce, principalmente banana prata e banana maçã. Vou falar, olha, fulano, você não pode comer tanta banana. Por que ao invés de comer banana, você não come uma fatia de abacate? Ou cinco uvas? Enfim, vou fazer essas substituições, garantindo a quantidade de líquidos e garantindo que o açúcar, a quantidade de açúcar dele vai ser um pouco mais diminuída. Entendido? Respondi sua pergunta, Gabi? Bom, então lembrar desses 3 sintomas, tá? Que é da diabetes tipo 1. O que a gente tem como palavras-chave aqui? Diabético tipo 1, ele é dependente de insulina, principalmente, e que ele apresenta 3 sintomas clássicos, que é a sede excessiva, que é a polidipsia, o excesso de produção de urina, que é a poliúria, e a perda de peso. Então, são os 3 P's. Quando falar quais são os 3 P's do diabetes tipo 1? Polidipsia, poliúria e perda de peso. E aí, aqui, só a nível de informação para vocês, né, visual, eu trago como é que o organismo de um paciente que é diabético tipo 1 funciona. Então, a primeiro momento, ele tem essa fase assintomática, ou seja, ele passa algum período sem saber que ele está desenvolvendo a determinada doença. Ele sente sede, mas ele acha que é normal, principalmente quando a gente pensa em criança, né, que toma muito líquido. Então, ele sente essa sede, vontade de ir ao banheiro, mas até então ele não desconfia de nada. Até o momento que ele recebe o diagnóstico, que se tornou diabético tipo 1. A partir desse momento do diagnóstico, a primeira coisa que o médico corre para fazer é a correção da glicemia, porque ele identifica que o paciente está com a glicemia lá nas alturas. Então, ele vai fazer a correção. Como é que ele faz essa correção? Administrando a insulina exógena, ou seja, insulina endógena, ou seja, a insulina de dentro, é o que o nosso organismo produz. A insulina exógena é fora, é a insulina que a gente aplica, vai lá com a agulha e aplica no organismo. Vou fazer essa minha reposição de insulina e vai chegar um momento que o meu organismo, pelo fato de eu sempre estar aplicando, vai parar de funcionar completamente a insulina. Às vezes, no início do tratamento, eu ainda produzo ali uma quantidade de 5, 10% da insulina no meu organismo. Mas chega um momento que o pâncreas completamente para de secretar a insulina. E aí eu preciso exclusivamente da insulina do meu organismo sendo aplicada externamente. A título de curiosidade também, eu trago para vocês o que é a insulina, né? A insulina, ela tem essa consistência bem clara, parece água, mas ela é bem viscosa, diferente da água, né? Ela é um óleo. E aí a insulina, ela vai ser diferente em relação a 2 pontos. Ao início de ação dela, ou seja, o momento que eu aplico, quanto tempo depois ela começa a fazer efeito? E o tempo de ação, ou seja, por quanto tempo essa insulina vai ficar no meu organismo. E aí é importante, embora não seja o nutricionista que prescreva a insulina, embora, né, algumas pessoas achem que tem associação, mas a gente precisa saber como é que essas insulinas funcionam. Por quê? Eu tenho a insulina
que é de ação rápida, que é a insulina que quando você está passando mal, você vai lá para o hospital e eles aplicam em você, que é para o organismo tentar absorver aquele açúcar, ou seja, a glicose que ficou em excesso, de maneira mais rápida. Essa de ação intermediária é aquela insulina que, por exemplo, eu tenho um paciente, faz a aplicação da insulina e ele vai se planejar para o almoço dele. Então, antes dele almoçar, ele já tem que ter a insulina no organismo, fazendo efeito, para que no momento que ele comece a absorver os carboidratos daquela refeição, a insulina já esteja lá para minimizar e absorver aquele açúcar, né? Então, essa é a ação intermediária. Eu também tenho a insulina que é pré-misturada. O que ela é pré-misturada? Porque eu vou pegar uma insulina que tem a ação rápida junto da ação intermediária. Então, essa insulina eu vou provavelmente utilizar durante o dia inteiro e vou diminuir a quantidade de aplicação. A de ação rápida, eu vou aplicar mais vezes durante o dia. A de intermediária, um pouco menos. E a pré-misturada, praticamente 1 ou 2 vezes ao dia apenas. Geralmente, quem usa esse tipo de insulina são os pacientes que têm uma dieta bem rígida, né, já está certinho ali. São pacientes que não são descompensados, eles têm um tratamento bem metódico em relação ao horário, ao que se alimenta, faz atividade física, então o organismo ele recebe essa insulina externa de maneira mais fácil, quando comparado a um diabético que não segue recomendação. Se alimenta mal, não toma insulina no horário certo, não faz atividade física, enfim, ele jogou para Deus a atuação dessa insulina dele. E aí aqui eu trago para vocês, né, esse aparelhinho é chamado glicosímetro, né, até porque aqui eu tenho a fita, essa parte branca são as fitas de medições. Então, vocês já devem ter visto em ação de saúde, basicamente, ou até mesmo terem feito esses testes rápidos. O paciente vai lá, faz a perfuração na parte periférica dos dedos, né, mais externa, e faz essa leitura. Ele aproxima perto dessa fita. Essa fita ela é e deve ser descartável, ou seja, por mais que eu faça a minha própria medição, só a minha, ainda assim eu tenho que descartar entre as coletas. Quando eu aproximo, ela vai fazer a medição de como é que está a minha glicose. Nesse caso aqui, ela está em 84 miligramas por densidade de litro, né, que é a leitura da glicose. Então, ela está numa quantidade boa. O que isso vai me indicar? As pessoas pensam que glicosímetro, até mesmo para o diabético, ele só vai fazer uma medição durante o dia. E não é verdade. Porque imagina, não é porque uma pessoa é diabética que ela sempre vai estar descompensada. Às vezes, de manhã, a minha glicose pode estar no volume ok, numa quantidade boa. Então, não preciso aplicar a insulina por ela já estar numa quantidade boa. Só que, às vezes, eu nem comi nada que aumentasse. E a minha insulina, a minha glicose vai lá para a estratosfera. Então, eu tenho que ter sempre esse controle, sempre fazer a medição. Porque se ela estiver muito baixa e eu aplicar a insulina, esse meu paciente pode desmaiar. Ele pode ter hipoglicemia. Ou seja, eu não tinha tanto açúcar, fui lá e coloquei uma insulina para absorver o que já não tinha. Então, a gente tem sempre que orientar que o paciente faça essa medição para analisar como é que tá, e é sempre bom fazer antes de se alimentar também. E aí, aqui eu trago também a imagem das zonas que são aplicadas, que é o braço, o glúteo, o abdômen e a coxa. São essas 4 regiões de aplicação. E aí eu faço uma pergunta bem séria para vocês. Por que vocês acham que ela é aplicada nessa região e não em outras partes do corpo? E aí, por que a insulina é aplicada no braço, na coxa, na nádega, nas pernas? Seria para uma absorção mais rápida? Circulação. Também, a gente tem que lembrar de um ponto crucial. Como eu falei, a insulina, ela é um hormônio. Sendo um hormônio,
Onde que o hormônio atua de maneira melhor? Em localidades que tenham gordura, que é o caso dessas regiões. O braço tem gordura, o glúteo, a perna de maneira geral. Então, são regiões que são ricas em tecido adiposo. Então, o hormônio vai funcionar de maneira mais natural. Não adianta eu aplicar na minha mão, por exemplo, se a minha mão não tem gordura, não tem uma reserva adiposa. Então, o hormônio ele não ia funcionar da maneira correta. É por isso, por exemplo, que quem toma anticoncepcional, né, que as meninas do grupo, anticoncepcional injetável. Anticoncepcional injetável também é aplicado em região com gordura, geralmente no glúteo, porque é um hormônio também. Então, ele é mais denso, e aí lembrando lá atrás, né, aquela questão de lipo hidrossolúvel, ele tem uma maior possibilidade, como ele é lipo, ele é gordura, ele é um hormônio, é melhor para ser aplicado em regiões que tenham gordura. Então, é por isso que eles são aplicados nessas regiões, tá? Só para a título assim. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, de maneira geral, sempre orientar o paciente a fazer o revezamento dessas regiões. Porque imagina só, esse paciente ele vai aplicar a insulina mais de uma vez por dia. Se ele aplicar todo dia no mesmo braço, na mesma região, vai sensibilizar muito, porque dói. Quem já tomou anticoncepcional, quem já tomou insulina, sabe que dói muito. Ele fica ali com a região bem dolorida. Então, você tenta fazer esse revezamento para que o organismo tanto reaja da melhor maneira, porque se você aplicar todo dia numa mesma região, vai sensibilizar e às vezes ele pode não fazer o mesmo efeito. Então, se você faz esse revezamento, acaba melhorando. E aí, agora a gente fala do diabetes tipo 2, que geralmente vai acometer mais os pacientes que são obesos. E aí, esse é o grande diferencial, quando eu falo de diabético tipo 1, por exemplo, que eu falei que eram das pessoas magras. Então, o diabético tipo 2 é obeso. E aí, vamos firmar uma coisa. Quem é diabético tipo 2, geralmente, tornou-se diabético pelos hábitos alimentares, pelo estilo de vida propriamente dito. Então, os sintomas eles vão aparecer depois dos 30 anos, ou seja, na fase adulta, porque o nosso estilo de vida, a maneira pela qual a gente vai vivendo durante os anos, vai moldar o fato de a gente ter saúde ou não quando chega na fase adulta e, por consequência, na fase idosa. Então, eu tenho que ter isso em mente. Meu estilo de vida, ele influencia demais as doenças que eu vou ter, a maneira pela qual eu vou envelhecer, enfim. Outro diferencial, diabético tipo 2, ele não depende da insulina. Então, o diabético tipo 1, ele depende, ele é insulina dependente, mas o diabético tipo 2, não. E aí vocês podem perguntar, tá, mas o conceito de diabetes não é a função da insulina ou sem secretar ou não agir? Ok, mas além da insulina, existem outras maneiras pela qual eu posso auxiliar essa minha insulina, que está diminuída. E aí, no caso do diabético tipo 2, é através de medicamento. O medicamento mais conhecido que tem é a metformina, desculpa, que é administrado para esse tipo de paciente. Algumas pessoas, até recentemente, estavam sendo influenciadas e estimuladas a comprar esse tipo de medicamento para emagrecer. É para ter como efeito colateral o emagrecimento. E aí eu nem preciso dizer que isso é extremamente burrice, né? Perdão pela palavra, mas, enfim, não tem o efeito porque o organismo natural, ele não pode usar um medicamento para auxiliar a função da insulina. Se a minha insulina ela já funciona de maneira correta, se eu coloco um medicamento em cima, ela pode lá na frente prejudicar e eu me torno um paciente diabético, porque a minha insulina teve um estresse tão grande que parou de funcionar. Tá? Então, o diabético tipo 2, geralmente pessoas obesas, ou seja, estilo de vida, não depende de insulina, mas pode tomar medicamento. Geralmente é a maior parte dos casos, então de 90% a 95%. Então, numa sala de consultório, num posto de saúde, dos 20 diabéticos que tem lá, basicamente todos eles vão ser diabéticos tipo 2. Fator genético influencia? Sempre. Carga genética é o nosso ultimato de vida. Se a nossa carga genética é boa,
a nossa saúde vai ser boa. Se ela não é, a gente tem que tentar lutar no prejuízo, contra esse prejuízo, para evitar o desenvolvimento dessas doenças. Mas ela é extremamente influenciada pelos fatores ambientais. O que são esses fatores ambientais? Tabagismo, sedentarismo, alcoolismo e alimentação inadequada. Isso é o que a gente chama de fator ambiental, ou seja, o que está ao meu redor que influencia o fato de eu desenvolver obesidade. Alguma dúvida até aqui? Acho que está sendo um pouco de revisão, né, para vocês. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, então, a gente tem que ter em mente que, enquanto nutricionista, essa é a área que a gente vai trabalhar muito. Então, assim, existem nutricionistas que é especializado só em tratamento e cuidados de diabéticos, porque é um paciente muito complexo que a gente tem que ter muito cuidado, praticamente pôr ele numa redoma, porque o fato de ele ter uma doença crônica não transmissível torna ele muito mais propício a desenvolver outro tipo de doenças crônicas também, principalmente a hipertensão, ou problema renal, ou câncer, ou tudo isso junto. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque lembrar qual é o público que desenvolve diabetes tipo 2, que são os obesos. E aí, a obesidade, ela praticamente é a cereja do bolo para desenvolver várias outras doenças, né? Então, a gente tem que ter 3 metas. Atingir e manter resultados. O que é isso? É garantir que o meu paciente, ele chegou dentro do meu consultório, ele é diabético, mas eu vou evitar, fazer com que ele evite desenvolver hipertensão, câncer, ter colesterol alto, enfim, outras situações. Então, eu vou monitorar o nível de glicose desse paciente. Como é que eu vou fazer esse monitoramento? Vou dizer, e aí, o que o senhor comeu hoje? Como é que está a sua alimentação? O senhor fez as trocas que a gente sugeriu dentro do planejamento alimentar? Ao invés de comer arroz branco, o senhor está comendo arroz integral? Diminuiu a quantidade de vezes que está comendo carboidrato, mesmo que seja integral, durante o dia? Então, eu tenho que dar um acréscimo ali. Vou tentar diminuir a quantidade de carboidrato, tentar aumentar um pouco a proteína, por exemplo. Quantidade do perfil lipídico. Ah, beleza, o paciente ele não come quase nada. Mas pensar que tem associação ali de açúcar e gordura também. Então, dá preferência a carnes mais magras, opções mais saudáveis para garantir que esse paciente não ganhe peso. Gordura, peso. Procurar carnes mais magras, fazer substituições. Ao invés de comer carne bovina, que tal se eu comer peixe, filé de frango grelhado com muita salada? Então, dá essas opções para que o paciente garanta que vai se alimentar, mas de uma maneira por mais tempo. Então, por que os alimentos integrais, eles ficaram tão famosos? As pessoas acham que é pelo emagrecimento, mas não é. Qual que é a maior diferença? O arroz branco, o macarrão branco, né, o que é simples, carboidrato simples que a gente fala, ele é absorvido mais facilmente pelo organismo. Ou seja, jantei uma macarronada. Daqui 1 hora e meia, eu vou estar com muita fome. A possibilidade de eu estar com fome é muito maior do que comer um filé com salada. 2, 3, 4 horas depois, para eu começar a sentir fome. Então, eu tenho que fazer essas escolhas. O fato do integral ter mais fibras faz com que eu tenha uma saciedade por mais tempo. Então, isso vai influenciar bastante a não ganhar peso. Por exemplo, ganhar peso está muito associado a aumento de gordura no organismo. Ainda tentando manter resultados, controlar a pressão arterial. Se você está fazendo atividade física, além da sua alimentação, como é que está o seu estilo de vida dentro de casa? O senhor ainda trabalha? O senhor cuida de estar com os netinhos? Como é que é o seu estilo de vida? O senhor tem muito estresse? O senhor fica muito tempo sozinho? Enfim, tudo isso que são oscilações que a gente pode ter e que pode fazer com que esse paciente fique mal, ele se sinta mal de alguma maneira.
né? E aí eu faço esse controle justamente para evitar o segundo ponto, que são as complicações. O que é que a gente fala como complicação? Eu tinha uma doença pré-existente e no determinado momento do tratamento ela foi lá e desenvolveu outra. É casadinho, diabetes e hipertensão, sempre. Muito raro um paciente que não tenha um para desenvolver o outro. Então, eu sempre vou ter como meta tentar prevenir esse quadro de obesidade, ou seja, através da alimentação, para que ele também não desenvolva a hipertensão arterial. Quando a gente está aí na academia, estudando, quando estudante mesmo, né? A gente sempre visualiza as doenças de maneira individual. Ah, eu estudo hipertensão, eu estudo diabetes, eu estudo câncer, eu estudo isso, eu estudo aquilo. Como se eles nunca fossem se unir. Mas na vida real, no vamos ver, lá no nosso campo de estágio, a gente encontra um paciente que tem tudo isso junto. Então, é muito difícil, porque a gente tem que tentar atender as metas mínimas de cada uma dessas doenças. É como aquele exemplo que eu dei no início, né, quando falando da ingestão hídrica. Eu tenho um paciente diabético que sente muita sede, mas ele também é um paciente renal. E aí, como é que eu vou tratar? Eu não vou tratar esse paciente. Então, eu tenho que ter o conhecimento mínimo da questão fisiológica da doença. É por isso que é importante a gente conhecer as doenças, sempre estudar. Nunca achem que vocês sabem tudo sobre diabetes, tudo sobre hipertensão, tudo sobre câncer, tudo sobre obesidade, porque todo tempo saem novas diretrizes, saem novas informações, e aí a gente precisa estar atualizado. Porque hoje eu posso dizer, beleza, é melhor eu comprar margarina do que manteiga. Mas aí amanhã mostra resultado que a margarina não é tão saudável quanto a gordura da manteiga. E aí, eu me formei lá com essa informação de que a margarina é melhor. Até o final da minha vida de profissional, eu vou estar dizendo que a margarina é melhor. Mas eu não sei por que ela é melhor ou por que ela é pior. Não sei como é que isso atua dentro do meu organismo. Enfim, a gente precisa ter essa atualização e tentar correlacionar as doenças para tentar atingir, tentar pelo menos fazer um bom atendimento e não complicar uma outra doença. Ajudei aqui, disse para ele fazer uma escolha boa enquanto diabético, mas a escolha que ele fez aqui complicou o estado hipertenso dele. E aí, da maneira geral, o nosso objetivo final é melhorar a saúde dele em relação à alimentação saudável, que ele faça escolhas melhores, que ele se alimente da maneira mais adequada, que ele faça atividade física, incentivar que o idoso faça atividade física é extremamente importante, não só pela questão da hipertensão ou do diabetes, mas também para ajudar na constipação, às vezes esse estímulo dele de andar, fazer uma atividade que movimente ele, também pode auxiliar com que ele vá ao banheiro mais vezes, por exemplo. Então, ele pode começar a sentir mais sede, e aí eu já diminuo aquele problema que eu tenho de idoso, de não beber tanto líquido, porque ele não sente sede. Mas justamente por que ele não sente sede? Tanto pelas alterações dele, às vezes pelo fato por ele não fazer nada de estímulo no organismo. Aí o corpo acha que ele está ali sentado durante o dia, então ele não precisa beber água. Então, essas são as nossas metas quando a gente fala de diabético tipo 2. Prevenir para não precisar remediar lá na frente. Alguma dúvida aqui em relação aos diabéticos, a tratamento, estão entendendo a diferença do diabético tipo 1 para o diabético tipo 2, enfim, alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professora. Então tá, vamos continuar. E aí, por último, eu trago aqui para vocês, né, a hipertensão. A hipertensão, a gente tem que ter um cuidado também, porque, como eu falei, muitas vezes enquanto nutricionistas, a gente pode pensar, essa doença ela não tem muito a ver com a alimentação propriamente dita. Então, é muito mais o que o médico vai fazer que vai influenciar na minha conduta. Só que lembrem sempre, a alimentação, ela pode ser um remédio ou um veneno, né? Vamos lembrar lá do
do nosso juramento, que tem a parte do Hipócrates. Então, tem que ter esse cuidado. A alimentação, ela pode sim tentar auxiliar. Como é que ela vai auxiliar? Se é uma doença que não cura. Ela é uma doença que não cura, mas através da alimentação, aquele paciente, ao invés de tomar 50 ou 80 miligramas do remédio, pode tomar 20, 25, porque ele tem um hábito de vida mais saudável, então ele consegue diminuir a carga do remédio que ele está tomando. Então, dá sim para, através da alimentação, a gente tentar melhorar o perfil desse paciente, desculpa. Então, quando a gente fala da hipertensão, popularmente a gente fala pressão alta, né, mas o nome da doença é hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Porque é o aumento da pressão arterial, ou seja, a pressão que o sangue vai fazer na parede da minha veia quando eu estou bombeando, enchendo meu coração de sangue para jogá-lo depois para o meu corpo inteiro. E esse limite, ele é alterado quando ele fica acima dos limites normais. E qual que é o limite normal da pressão arterial? Qual que é uma pressão arterial considerada padrão ouro? E aí, o que é uma pressão boa? Cento e vinte por 80, tá aqui na imagem. É isso mesmo. Essa Mas é a pressão arterial. até 135 é considerada normal, né? Só que assim, a gente tem que levar que para alguns conceitos isso já pode ser uma pré-hipertensão. O ideal é sempre 120 por 80. Então, às vezes o paciente vai no hospital e tá assim, 120 tá normal, mas a diastólica tá 80, 90, 100. Então, ela tá muito próxima. Então, ele tem que ter essa diferença. Tá? Então, o padrão é 120 por 80, ou 12 por 8. E aí, dessa maneira, eu me torno hipertenso quando a minha pressão arterial, ou seja, a minha pressão sanguínea, porque a artéria, ali, o que está acontecendo? Bombear sangue, jogar esse sangue para dentro do meu organismo. Meu coração se enche para depois liberar sangue para toda a extremidade do meu corpo. É a pressão sanguínea que é maior, a 140. Aí, como é que é a leitura? Mililitros de mercúrio, que é o material que a gente utiliza, né, para aferir pressão arterial. O momento da sistólica, que é o quê? Relembrando lá a anatomia. Sistólica, quando o coração está enchendo. Os ventrículos e os átrios estão se abrindo para receber o sangue, toda aquela quantidade de sangue para o coração se encher. Aí eu tenho a diastólica, que é quando esse coração ele enche muito, e aí ele abre. Quando ele fecha, ele vai jogar para todo o meu organismo. Então, é aquela abertura do ventrículo, do átrio, e jogar esse sangue para frente. Isso é mútuo, né? Praticamente simultâneo. E acontece todo o tempo. É o nosso coração se enchendo e jogando sangue para o organismo. Se enche e joga. Isso é importante para oxigenar o nosso organismo. Se a gente não tivesse o bombeamento do sangue, a gente morreria, porque o nosso oxigênio ia parar de circular. Então, é lembrar que esses valores são importantes. Eu vou considerar um paciente como hipertenso quando ele registra 140 por 90, ou 14 por 9, que é o que a gente fala popularmente. Quais que são os fatores de risco da hipertensão? Mais uma vez, lembrando, se a hipertensão é uma doença crônica, é lógico que os fatores de risco delas vão ser obesidade. O que é uma pessoa obesa? É uma pessoa que tem um acúmulo anormal de gordura no organismo. E aí vamos imaginar, por que quem é obeso se desenvolve hipertensão? O que é mais fácil? Eu nadar em água ou eu nadar em gordura? É mais fácil eu nadar em água. Então, quando o organismo de uma pessoa obesa está ali bombeando sangue, eu tenho a minha artéria e minha veia. Só que em uma dessas, eu tenho uma bola de gordura bloqueando.
essa passagem do sangue. Então, ela tem a gordura, e aí ela é um objeto para parar. Eu estou trazendo o meu sangue. Aí ele vai bater nessa gordura e ele vai voltar. Que é o que a gente fala de obstrução dos vasos sanguíneos. O que acontece quando tem a obstrução? Ou a gente tem um AVC, né, que é um acidente isquêmico cerebral, ou então morre, né, nem tem o ataque cardíaco, nem nada, já morre direto. Enfim, ele é importante, a obesidade ela é influenciada muito por isso. Por essa questão de usar a quantidade de gordura que tem no seu organismo para bloquear a passagem do sangue. E bloqueando a passagem do sangue, ou você força seu coração a tentar jogar mais sangue, porque ele vem ali numa pressão natural, ele volta. Aí ele manda para o coração a informação de que não conseguiu passar. Então ele precisa bombear esse sangue mais forte. Se ele bombeia esse sangue mais forte, ou seja, ele leva mais energia para bombear esse sangue, ele pode causar o estresse para o coração, e aí esse coração ele vai parar de funcionar da maneira que deveria, numa condição onde você não tem um paciente que é obeso, por exemplo. Outro fator de risco, lembrando sempre, é uma doença crônica não transmissível, o fumo. A nicotina, ela tem esse potencial de acelerar o batimento cardíaco do paciente. Então, a nicotina, ela cai no nosso organismo e ela estimula o coração a bater incessantemente, né? Tentar jogar aquela substância para fora. Um outro ponto também, consumo de bebidas alcoólicas. Além do que eu falei, né? Cerveja vira açúcar, e açúcar vai auxiliar ou para ganho de peso, ou também lá numa das conversões bioquímicas, a virar até mesmo gordura no nosso organismo. Para além disso, o que a gente vê muito nas festinhas de hoje em dia? As pessoas tomando bebida destilada, né, aquelas bebidas mais fortes, com energético. E aquilo ali é como se você estivesse matando o seu cérebro e o seu coração ao mesmo tempo. Porque qual que é o efeito da bebida alcoólica no organismo? A gente estuda que ela é depressora. Ela diminui o funcionamento, deixa o corpo mais letárgico. Mas quando eu coloco o energético junto, esse meu organismo ele vai tentar dar um estímulo. Parece que você jogou uma barrinha de chocolate para o organismo de uma vez só. Então, o seu cérebro ele fica confuso. Se ele tem que ficar mais deprimido ou se ele tem que ficar mais alegre. E isso faz com que o coração tente bombear mais sangue para tentar oxigenar o cérebro, que não está conseguindo entender o que está acontecendo. Porque a pessoa está bebendo 2 tipos de bebidas alcoólicas ao mesmo tempo e tem efeitos completamente contrários. Então, o consumo de bebidas alcoólicas ele vai influenciar muito nessa parte. Como que o organismo ele vai responder ao tipo de bebida que você está tomando. Contrapartida, tem aquelas bebidas que têm a parte de nutrientes, né? Por exemplo, o vinho hoje está muito em voga. Tome vinho tinto, por causa do resveratrol, que é importante para o organismo, ele oxigena. Aí sempre tem aquela recomendação que a gente vê, uma taça de vinho por dia faz bem ao coração. Mas aí a gente também tem que ter uma informação mais completa. Ok, é uma taça de um vinho tinto seco. Porque se você toma um vinho tinto suave, o vinho tinto suave ele é bem mais doce do que o vinho tinto seco, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse controle do que eu estou levando para o meu organismo realmente de benefício. Porque se eu jogo na internet, toma vinho que é saudável, porque tem resveratrol, todo mundo começa a tomar vinho, mas qual que é a qualidade do vinho que está todo mundo tomando? Tem vinho que é muito mais doce, parece suco de uva, de tão doce, e tem aqueles que você sente mais os taninos, que realmente é mais seco. Então, eu tenho que ter essa comparação em mente. Além disso, também os hábitos alimentares, mais uma vez, sempre, novamente, hábito alimentar. Hábito alimentar influencia sempre na nossa conduta, enquanto nutricionista, para o bem e para o mal. Gorduras e sódio, tentar diminuir a quantidade desses dois. A gordura, pela questão do desenvolvimento da obesidade, e o sódio, porque o que acontece com o sódio dentro do nosso organismo? Ele estimula, mais uma vez, o coração a bater muito mais rápido,
para tentar limpar essa quantidade de sódio que tem. Existe a bomba de sódio e potássio, né, que é natural, que é para musculatura, mas ainda assim, se você coloca muito sal no seu organismo, o seu organismo ele sente uma dificuldade ali de oxigenar. Tem essa dificuldade de maneira geral. Então, ela vai acumulando reserva de líquidos no seu organismo, e esses líquidos, eles vão dificultar a passagem do sangue também. Logo, vai chamar a atuação do coração de uma maneira, olha, você precisa bombear mais sangue, joga mais sangue, porque o que você está usando não está conseguindo servir tanto quanto se eu não tivesse bebido ou colocado nada de sódio na minha alimentação. E aí, por último, sedentarismo e estresse. Sedentarismo, pelo motivo óbvio, eu não pratico atividade física. Meu coração é um músculo, então ele vai como se atrofiasse. E o fato de ir atrofiando, ele vai diminuindo a potência de batimentos cardíacos dele, a capacidade de oxigenar o meu organismo. Então, é por isso que pessoas que são inativas, ou seja, que são sedentárias, se eu pedir para fazer uma corrida de 5 minutos, a possibilidade delas desmaiarem é enorme. A primeira coisa que elas têm é a sensação de que o peito delas está queimando e está abrindo. Tanta dor que elas sentem. Porque o coração não consegue bombear da maneira correta. Ela não consegue respirar, encher o máximo que pode. Então, ela está ali atrofiando e você coloca numa atividade física que precisa e requer muito oxigênio para tentar manter o indivíduo andando. Então, isso vai fazer com que esse meu paciente vá até um quadro de desmaio. Então, quando a gente fala para um idoso, olha, isso eu tenho que praticar atividade física, né, embora não seja uma prescrição da nutrição, mas a gente sempre dá essa orientação, faça atividade física. Esse idoso, ele tem que ser orientado pela qual atividade física que ele vai fazer, porque depende da intensidade, qual que é o objetivo, será que não vai lesionar alguma parte do corpo desse idoso? Eu mando um idoso caminhar ou fazer uma corrida, aí lá vai, ele desmaia, ou ele não está com força na perna, porque ele quase nunca andava. Então, eu tenho que ter esse cuidado e fazer prescrições que são fidedignas ao perfil do meu paciente que eu estou atendendo. O estresse, ele também é um fator de risco, né? Pensa só, estou estressada. Descubro que amanhã todo mundo tem que voltar às atividades da maneira normal. Então, isso pode causar para o meu coração um ataque cardíaco, ou seja, ele vai começar a bater mais rápido. Eu estou me estressando, o meu cérebro está usando mais do potencial dele. Então, o meu coração, ele tenta agradar esse cérebro, levando mais sangue, bombeando mais rápido, utilizando, você põe uma carga de pressão nele bem maior. Então, quando você está estressado, você está nervoso ou você está triste, se você for aferir sua pressão, ela vai dar uma oscilação muito diferente. Porque a maneira pela qual, psicologicamente, a gente encara os nossos sentimentos influencia muito da maneira pela qual a gente vai conseguir lidar com o nosso organismo, o nosso coração, enfim. E aí, para finalizar, só a título de informação, né, que o diagnóstico do hipertenso, ele leva em consideração a utilização desses dois aparelhinhos, que é o esfigmomanômetro, que é o que você vai inflar para ouvir, né, fazer esse batimento, e o estetoscópio, que é onde você vai auscultar o paciente. Então, quando a gente chega lá no posto de saúde, e o pessoal, ou no hospital, vai fazer a triagem, e o profissional que está lá atendendo usa só o esfigmo para aferir a pressão, ele não está aferindo da maneira correta, porque só pelo aparelho você não consegue identificar qual foi o ponto de diástole e qual foi o ponto da sístole. Por quê? Porque você precisa auscultar. Porque quando você usa o esfigmo, não sei se vocês já tiveram prática de aferição de pressão arterial, chega um momento que você para de ouvir o batimento cardíaco. Então, você registra aquele momento, que é o ponto máximo do seu batimento cardíaco, porque você está inflando, e aí você abre aqui, né, nessa bombinha de inflar, você libera, ele vai voltando ao normal, que é quando o aparelho vai desinflando. Aí chega um momento que você volta a ouvir o batimento cardíaco.
Aí você registra novamente o valor que está aparecendo aqui nesse ponteiro. Então, quando as pessoas que atendem a gente no hospital não usam o estetoscópio, elas estão praticamente fazendo uma dedução de quanto é que está a nossa pressão arterial. Então, é por isso que, às vezes, a nossa pressão sempre está mesmo, independente de onde a gente vai aferir a pressão. Porque, para a maneira correta, é a utilização dos dois utensílios. E aí, algumas coisas eu tenho que levar em consideração, né? Tentar dar um repouso para esse meu paciente. Se eu peço para vocês, cheguem na universidade, sentem que eu vou aferir a pressão de vocês. Vai dar alterado, porque vocês vieram de carro, ou de ônibus, ou vieram andando de bicicleta, enfim, de várias maneiras. Podem ter se estressado no caminho, pode ter saído rápido, porque estava atrasado. Então, quando eu for aferir, vocês vão estar com o batimento cardíaco muito acelerado. Por exemplo, se vocês vão para o 5º andar, sem de elevador, vão andando pela escada. Quando chegar lá, o batimento cardíaco de quem foi andando pela escada é bem diferente da pessoa que foi andando no elevador. E aí, da mesma forma, quando a gente vai aferir a pressão de um idoso, a gente tem que ter esse cuidado. Pedir para que ele fique sentado um pouco, pelo menos 5 minutos, repousando, sem ficar mexendo em nada. Até mesmo evitar conversar com ele para que ele vá se acalmando. Depois disso, eu posso fazer a aferição desse paciente. Se ela estiver alta, ainda assim, eu peço para ele esperar mais um pouco, de 10 a 15 minutos, e vou lá aferir novamente. Se aí estiver alta novamente, é um indicativo para mim que talvez esse paciente tenha problema de hipertensão, porque o paciente que é diagnosticado com hipertensão arterial, ele nunca vai ter a pressão 12/8, praticamente. Ele sempre vai ter ali uma oscilação, mesmo que ele tome medicamento, mesmo que ele tenha uma boa alimentação, não volta para esse limite normal, né? Porque o coração dele já vai bater de maneira diferenciada. E aí, por último, também é importante a gente pensar que tem pacientes que eles sofrem do que a gente chama de síndrome do jaleco branco. O que é essa síndrome? É aquele paciente que não pode ver um profissional de saúde que ele já se desespera. Meu Deus, é um profissional de saúde, eu vou ficar hospitalizado, eu estou passando mal. Enfim, ele já se sente uma pressão alterada antes mesmo de qualquer coisa ter acontecido. Porque a influência do jaleco, né, o de estar de branco, faz com que esse paciente lembre do ambiente de hospitalização, de doenças. Então, isso pode também alterar o batimento cardíaco dele. E aí, aqui, a título de informação, eu trago os 2 exames que a gente faz para dar o diagnóstico, né, de hipertensão, que é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou seja, você vai para casa e você faz esse exame durante 24 horas. É colocado o esfígmo no braço e ele é conectado a um aparelho fixo, né, que vai ficar aferindo a sua pressão a cada 15 minutos, se eu não me engano, durante 24 horas, incluindo o momento que você está dormindo. E aí percebam que aqui também, ó, no próximo ao coração, né, nas regiões laterais, foram colocados uns eletrodos. Então, esse exame aqui é o Holter, ou seja, vai medir a frequência cardíaca. O MAPA, ele vai medir qual é o batimento sistólico e diastólico que você tem. Então, ele vai fazer várias medições de pressão arterial durante 24 horas. E o Holter, ele vai fazer aquele exame que é a medida da frequência cardíaca, ou seja, você vem com o batimento normal. Aí você foi para o trabalho, esse batimento registrou bem mais alto, ele volta a vir mais baixo. Ou você estava dormindo, ele vinha normal, teve uma hora que, por algum motivo, esse batimento diminuiu bem considerável. E aí ele volta. Então, com esses dados, o médico ele consegue fazer uma adequação no seu perfil, né? E o nutricionista ele também pode usar esses dados para montar a dieta. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que durante a noite ele oscila muito o batimento cardíaco dele. Pode ser porque ou ele não se alimentou bem antes de dormir, ou, né, pela questão do estresse do dia a dia, ele não dorme bem, pode estar tendo pesadelo, enfim, tem várias situações que vai fazendo com que esse meu batimento seja alterado. Lembrar sempre que nós, enquanto nutricionistas, temos que incentivar a diminuição do uso de sal,
ele reduza peso ou controle o peso corporal que ele tem para não desenvolver acúmulo de gordura no organismo. Evitar esses alimentos que têm uma quantidade alta de gordura também. Levar sempre esse paciente, olha, por favor, procure um profissional que possa lhe auxiliar a praticar e desenvolver atividades físicas para estimular o batimento cardíaco do seu coração, para melhorar o fluxo de circulação que o senhor tem hoje, realmente treinar esse coração para que ele tenha um batimento mais adequado. E aí a gente evita algumas frutas, né? A carambola, principalmente aqui, porque se o paciente que é hipertenso e aí tem um momento que ele se torna paciente renal, a carambola ela tem uma toxina que ela é prejudicial ao sistema renal. Então é importante evitar, porque geralmente é um paciente que tem uma complicação renal. Então tentar diminuir a concentração desse alimento. Outra coisa também, porque é muito regional, né? Carambola praticamente tem no quintal de todo mundo. As pessoas que cortam carambola e comem sal com carambola, né? Então, tentar diminuir também por esse ponto. As frituras, né? Pela questão de evitar os alimentos que são ricos em gorduras. Aqueles temperos industrializados que são extremamente ricos em sódio. Então, é muito legal quando a gente faz campanha de nutrição e faz aquelas receitinhas de sal natural, que põe mais ervas do que a quantidade de sal branco mesmo, né, ali para o paciente. Então, estimular o paladar desse paciente que é idoso, trazer novas sensações, você pode usar temperos diferenciados e não comprar aqueles sazons, né, que são um tempero pronto e que é só sal praticamente. E por último, estimular o consumo de fibras para tentar melhorar e garantir que esse idoso não vai ter um acúmulo de gordura no corpo. A soja também, embora seja um alimento transgênico, mas existem estudos que indicam que o consumo dela faz com que aumente os níveis de HDL, que é aquele colesterol que a gente considera como bom, né? Uma boa gordura para o nosso organismo, mas que também pode ser conquistada através do consumo de abacate, por exemplo, que é uma fruta e tem as gorduras boas da mesma maneira, e também estimular o consumo de vitamina C, tanto para estimular o organismo nessa questão de minerais, né, de vitaminas, e pela questão da oxidação. Vitamina C promove o efeito antioxidante, ou seja, para o idoso é muito importante, porque a velhice nada mais é do que um efeito oxidante do organismo. Então, você garante uma fonte de benefício para esse indivíduo. E aí é isso o que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Pode ter sido para alguns uma parte de revisão, mas ainda assim é interessante que vocês, como eu falei, busquem tentar lembrar esses conceitos, porque vai ser praticado no dia a dia, e vocês vão ser cobrados em relação a essas doenças, né, nesse sentido de, me diz aí o que é um hipertenso, eu tenho um paciente, eu tenho um amigo em casa, um parente que é diabético, será que você pode ir lá me atender? E aí, às vezes, se eu faço uma conduta errada, eu posso causar o óbito desse meu paciente, né, então a gente tem que ter muito cuidado quando vai atender, lembrar sempre, o diabético, o hipertenso, ele é o familiar, ele é o parente de alguém, ele é importante. Então, a gente tem que ter propriedade no que está falando, porque a gente está lá fazendo a alimentação, mas a alimentação ela pode também complicar. Se eu jogo um alimento que é muito doce, digo, fulaninho, você pode comer banana aí, que é muito saudável, mas ele é hipertenso ou ele é diabético, estou colocando o nível de açúcar dele muito alto. E eu nem sei, porque eu não entendo a especificidade da doença. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou deixar aberto aqui agora, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Enfim, estou aqui à disposição. Queria também que vocês respondessem agora no chat a lista de presença. Por favor, coloquem presente, só para eu ter o controle. E aí é isso, tá, gente? Depois que vocês responderem presente, vocês estão
liberados, despejados. Quem ainda não respondeu a atividade, o quiz que eu coloquei lá no Classroom da semana passada, por favor, responda, tá bom? Para que a gente faça esse controle das atividades. É isso. Boa noite a todos. Fiquem em casa, mantemos os cuidados de higiene de vocês intactos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Isso, lavem as mãos.